Bem-vinda, aqui é a Prof. Maiara Franzinelli, esse é o meu canal, onde eu ajudo você que tem interesse em aprender ou aprimorar os teus conhecimentos em alta costura infantil. E nessa aula eu vou te mostrar como fazer essa manguinha, a manga laço, assim, toda delicada, usando a modelagem que você encontra dentro do meu kit de moldes do Método Alfa, que o link tá aqui na descrição desse vídeo para você adquirir e colocar em prática tudo que a gente vem fazendo juntas nessa semana, um especial de mangas, onde todos os dias eu trago uma aula nova para você. Então já te inscreve para receber a notificação, clique em gostei para eu saber que esse conteúdo é realmente relevante para o teu negócio de vestidos e deixa um comentário aqui para eu saber o que tu achou dessa aula. Um beijo e boas costuras! Nessa aula eu vou mostrar o passo a passo da manga laço. Lembrando que a modelagem é sempre assim, um tamanho por folha, o que viabiliza de você apenas imprimir, recortar e usar. Já estou aqui com toda a modelagem cortadinha, a parte da manga e a parte que vai formar o nosso laço, certo? E claro, estou aqui com uma manguinha pronta para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Essa é a manga laço, porque ela tem este lacinho aqui, bem delicado, que deixa a peça bem sofisticada. E agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como chegar nesse resultado. Vou separar o meu tecidinho, então, pra gente começar a fazer aqui, ó. Estou usando esse tecidinho aqui. Vou usar ele tanto pro tecido, sendo o tecido principal, quanto o forro, tá? Você também pode fazer isso. Se o teu tecido tiver a distinção de lado direito, lado avesso, tecido principal e forro, sempre se atenta para manter o lado direito com o direito, mantendo o avesso para fora, tá? E aí, então, a gente vai começar aqui pela parte da manga propriamente dito. Essa parte a gente vai cortar assim do jeito que ela tá bom? Dessa maneira aqui. É importante que ela tenha o corte aqui embaixo pra gente conseguir fazer toda a parte de embutir o laço dela, tá? Então agora é isso. Nesse momento, então, eu vou riscar no tecido e cortar essa parte da manga. Com o tecido da manga cortadinho, lembrando que já cortei as duas partes juntas, por isso do alfinete. Agora, então, a gente vai entender como cortar essas outras partes da modelagem da nossa manga laço. Aqui vocês vão observar que é o miolo do laço, o miolo que vai aqui. Vou mostrar pra vocês aqui na manguinha, ó, esse miolinho, tá? E a gente também tem a faixa para o laço, que é essa faixinha aqui, que vai dar a característica da manga laço realmente, tá? Aqui vocês vão observar também que tá escrito assim, ó, dobra do tecido. Por quê? Porque para cortar a gente precisa dobrar o tecido. Eu vou dobrar o meu tecidinho aqui, ó, e vou demarcar aqui para poder cortar, tá? Eu já vou fazer isso agora então com vocês. Eu dobro o meu tecido, já coloco um alfinetinho aqui pra isso não sair do lugar, tá? Pronto. Desta forma. E aí, então, eu vou posicionar aqui bem na dobra do tecido, onde diz de fato, vou desenhar a minha modelagem, que eu posso usar uma caneta ou um giz de alfaiate para isso. E pronto, ó. Bem simples. E agora eu vou cortar isso daqui. Eu corto com a minha tesoura. A mesma coisa no miolinho da manga laço. Eu posiciono na dobra do tecido e vou riscar o meu molde nele para que eu consiga cortar. Lembrando que a modelagem tem meio centímetro de margem de costura, por isso que a gente pode fazer isso que a gente está fazendo juntas, de riscar para cortar em cima, porque posteriormente com a nossa costura tudo isso aqui vai sumir, tá? Então agora eu vou cortar aqui, aonde eu risquei a minha modelagem, pra gente poder começar a costurar. Agora, com o tecido todo cortadinho, tanto a parte da manga quanto a parte do nosso laço, a gente vai passar a ferro essa parte para vincar essa dobra, assim como tá vincada essa daqui, tá bom? Para que isso fique realmente no lugar. E na questão do nosso miolinho, eu vou dar duas opções para vocês. A primeira é costurar e depois virar. E a segunda é a que eu sempre uso. Eu dobro aqui uma partezinha e dobro a outra por cima.
Porque aí, observa como que vai ficar. O acabamento vai ficar escondido e não vai aparecer. Posteriormente, quando a gente fizer o miolinho assim como eu já fiz, observa que não tem nenhuma costura aparecendo e já facilita bastante o teu processo. Por quê? Agora, quando eu for passar a ferro para assentar essa costura, eu já passo a ferro também dessa mesma forma para isso se manter assim. Então, é o que eu vou fazer agora. Vou vincar tudo isso aqui para a gente conseguir dar continuidade na costura da nossa manga laço. Com tudo passadinho a ferro, incluindo aqui a parte das manguinhas, o miolinho eu fiz do jeito que eu mostrei pra vocês, dobrei uma vez, dobrei outra por cima, para que o acabamento fique escondido quando a gente fizer o laço propriamente dito. E aqui na parte do laço, dobrei bem no meio, vincando isso daqui, porque é essa parte aqui, certo? Bom, então a gente vai começar a montar a parte do laço da manguinha. Eu vou dobrar o meio para realmente demarcá-lo, tá? Demarcar o meio disso aqui. Vou vincar aqui e está aqui, tá marcadinho, tá? E agora com uma agulha de mão, eu vou fazer um leve franzido. Eu não vou começar a costurar bem aqui, porque bem aqui eu vou costurar nesta parte depois. Então, eu vou dar mais ou menos 1 centímetro, tá vendo? Um dedinho, e vou fazer um franzidinho bem sutil, ó. Pronto. Desta forma. E agora eu vou tirar minha agulha, vou puxar e vou ajustar só aqui, ó. É bem do jeito que eu fiz aqui na outra, tá? Sempre quando for a segunda manguinha, é importante que você vá cuidando para que fique igual, tá, gurias? Então, aqui eu já venho, dou um nozinho pra arrematar. É só isso que eu vou fazer com essa agulha, tá bom? Pronto. Dei um nozinho aqui. Vamos cortar o excesso dessa linha. E agora, a gente vai ajustar a parte do miolinho, tá? Que é aqui, ó. Vamos fazer por partes para não ter erro, tá? Eu vou colocar o miolinho bem aqui em cima. E vou passar uma costurinha aqui. Vamos fazer por partes para não ter erro, para ficar bem perfeito. Prontinho, costurado então, agora eu venho e puxo aqui atrás. E vamos costurar. Eu quero que vocês vejam que, de fato, vai sobrar um pedacinho, tá? Na outra manguinha que eu costurei, sobrou um pedacinho, ó. Tá vendo? Então, eu vou cortar essa exata medida aqui. Tá? Sempre sobra um pedacinho. Mas é mais fácil a gente trabalhar com a questão do miolinho um pouquinho mais comprido e fazer com que sobre do que falte, tá? Então, eu venho e vou posicionar aqui, ó, bem em cima da outra parte, tá? Vai fazer um sanduichinho dessa tira que é o laço. Confere se tá igual, certo? Como eu já costurei uma aqui, vai aparentar que tá maior, mas depois quando eu fechar essa costura vai dar certinho, porque o meu miolo tá do exato mesmo tamanho, tá bom? Então agora, mais uma vez, eu venho e costuro aqui. Prontinho, costurei aqui então, já tá bem firme a parte do meu miolinho. E agora a gente vai costurar em uma das partes da nossa manga, tá? Dobra ela ao meio pra demarcar exatamente onde a gente vai colocar isso daqui, tá? Pronto, demarquei aqui, então eu vou colocar bem no meio do meu miolinho. Ó, tá bem sutil, mas dá pra ver. Aí eu coloco bem aqui, certo? Coloco um alfinetinho pra isso se manter no lugar. Distribuo o restante, tá bom? Vai sobrar um pouquinho aquém da tua manga, isso é normal, tá, gurias? A gente precisa que ela seja um pouquinho maior do que a nossa manga, porque esse movimento de puxar ela pro meio, ela vai ficar um pouquinho menor. Observa que em cima fica um pouquinho menor. Então, é importante que seja assim de fato, tá? Então, aqui do outro lado a mesma coisa. Eu coloco aqui bem alinhado, com o alfinetinho para me auxiliar. Agora eu venho e costuro isso daqui. Eu vou costurar para juntar a parte da manga com a parte do meu laço e já continuamos. Costurado, juntando o laço com a minha manga. Olha como que tá ficando. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos virar desse lado e vamos dar um pontinho aqui, ó, só pra
ficar firme e para ficar nesta posição realmente o nosso laço. Então, só vou dar 2 pontinhos aqui para que isso não saia do lugar. Assim que eu der esses 2 pontinhos, eu venho com a minha tesoura e corto esse excesso bem rente à minha manguinha, tá? Esse excesso a gente vai tirar. Então, eu dou esses 2 pontinhos e corto esse excesso. Fiz então aqui os 2 pontinhos só para manter o meu laço no lugar e já cortei o excesso. Agora, com essa outra parte, eu vou colocar aqui em cima para finalizar o acabamento dessa minha manga. Lembrando que, se o teu tecido tem distinção de frente e verso, agora é o momento de eu colocar o lado direito do teu forro aqui em cima, tá? Feito isso, então, eu venho e passo uma costura aqui para juntar todas essas partes da nossa manga. Eu vou passar essa costura, uma costura reta, muito bem alinhada, mantendo a minha margem de costura e já continuamos. Pronto, passei então uma costura reta para juntar todas essas partes. Agora eu já consigo virar isso daqui, ó. Por isso também que a gente deu esses pontos aqui para manter esse laço no lugar, porque senão ele ficaria solto. Agora eu só preciso acomodar isso aqui no lugar e dar uma passadinha a ferro. Eu vou dar uma passadinha a ferro aqui, ó, para assentar essa costura, para ela se acomodar no lugar e a gente já volta para finalizar essa manguinha. Passadinho a ferro, então, assentando as costuras. Agora eu vou só acomodar no lugar e colocar um alfinetinho para que quando eu faço as costuras do franzido, isso fique bem assentadinho, tá? Depois a gente tira, porque assim que a gente passar essa costura, isso não vai mais sair do lugar. E aonde que nós vamos passar essa costura pra franzir essa manguinha? Daqui, em toda a volta da nossa manguinha até aqui. Não é pra passar a costura em cima do teu laço, porque senão ele vai ficar franzido, vai perder a parte estética dele, tá? Então a gente vai passar 2 costuras em toda essa voltinha da nossa manga pra franzir, deixando ela com este resultado, que assim, visualizando desta forma na nossa pala, a gente vê ela bem fofinha. E visualizando ela assim, a gente vê ela também bem formadinha como uma manga laço, tá? Então é isso, eu vou passar essas 2 costuras com o ponto da minha máquina mais soltinho. Vou puxar as 2 linhas de baixo juntas pra franzir e chegar no resultado esperado. Eu faço isso e já continuamos. Passei as 2 costuras, uma do ladinho da outra. Nesse momento a gente não se preocupa para ficar dentro da nossa margem de costura, porque normalmente ultrapassa. Mas depois, quando a gente costurar essa manguinha lá na nossa pala, a gente vem e tira esses acabamentos, certo? E agora então a nossa manguinha já está finalizada, porque eu franzi até acabar o tecido para franzir, deixando ela assim bem arredondadinha. Já posso dar o arremate aqui também, então a gente já consegue ver o resultado da nossa manguinha. Observa que a gente consegue ver bem aqui a parte que remete o laço e agora então a nossa aula está finalizada. Chegamos ao fim da nossa aula do especial de mangas, todos os dias uma aula nova com o passo a passo da costura de todas as mangas que tem dentro do meu kit de molde. Espero que tenha gostado e que principalmente você aplique e pratique aí no teu ateliê. Um beijo e até mais!